Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom. Graça e paz, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, numa outra sessão, aqui estamos mais uma vez para trazermos uma palavra, uma mensagem para a Igreja de Cristo, com um tema bastante pertinente para todos aqueles que se dizem ser cristãos e para o momento em que nós vivemos atualmente. Uma mensagem que nós achamos muito importante para a Igreja, digamos assim, para todo aquele que é o chamado, que tem a marca de Cristo, os que estão no ativo como servos e servas, e aqueles que estão caídos, que precisam despertar e voltar para o rebanho. Portanto, o tema que nós trazemos para a reflexão no dia de hoje é nada mais, nada menos falarmos daquilo que é o nome espiritual. Podemos nos questionar por que falarmos do nome espiritual. Pensamos logo e nos questionamos: eu tenho um nome, a minha identidade, o nome que os meus pais me deram. E olhando para o cristianismo como tal, é um tema que pouco ou nada se fala hoje na igreja. Mas nós começamos já a fazer aqui a nota introdutória relativamente ao que nós chamamos de nome espiritual. Sabemos que a nossa origem é Deus. E a Bíblia nos prova isso. Podemos dizer: pastor, mas como assim nome espiritual? A Bíblia nos traz essa reflexão e nós vamos aqui esmiuçar com os textos bíblicos que nós preparamos, no sentido de esclarecermos aos irmãos realmente que à luz da palavra e pelo que está estabelecido para todo aquele que se diz ser cristão. Sabemos que nós aqui no mundo, nós temos as três religiões principais. Nas três principais religiões temos o cristianismo. Eu sei que choco muito quando digo catolicismo e islamismo. Nós trazemos o judaísmo também. E as pessoas pouco ou nada dão-se conta desse aspecto fundamental que é o nome, a identidade de todo aquele que se junta como membro de uma denominação religiosa.
O cristianismo, para aqueles que defendem, vão muito mais a fundo. Às vezes dizem, são muito radicais ao dizer que o cristianismo não é religião. Sim, eu defendo essa tese, mas hoje não venho falar disso, mas é para fazer a referência de que o nome espiritual está sempre bem presente. Começo pelo cristianismo, dizendo que Deus sempre que foi chamando os seus servos desde o princípio, deu nomes aos seus servos. E fazendo entender desde a criação que Deus deu sempre nome aos seus servos. Isso no cristianismo. Temos o judaísmo como tal, essa identidade aonde Jesus nasceu, que também é uma religião que preservam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem a Torá, Talmud ou Tanakh. Vamos aprofundando. Depois, se olharmos que da Igreja Católica, principalmente, vou falar da Igreja Católica, os únicos que vem mudando o seu nome, desde os primórdios, sempre são os líderes da igreja. Muitos adotam os nomes dos servos passados. Um exemplo concreto é o papado, que adotam os nomes dos servos do passado ou os seus antecessores. Portanto, a título de exemplo, nós temos o Papa Francisco, que o nome próprio, ou o nome que os seus pais o deram, não é Francisco, mas ele tem o seu nome que os seus pais o deram. Ele adotou o nome Francisco. Então, é para termos minimamente uma luz de que a mudança de nome, uns pessoalmente mudam o nome, adotam, apelidam porque gostaram ou por uma questão de cultura ou tradição, mas isso tem um lado espiritual. Tem um lado espiritual. Falando do islamismo, no Islão, também, sempre que alguém se junta ao islamismo, acontece que todo aquele que quer abraçar a doutrina islâmica, acontece o mesmo processo da mudança de nome, que eles chamam de a mudança, digamos, como eles dizem, chamam de pagão ou não crente, e passa a ser crente, e aí faz-se uma espécie de juramento. Após esse juramento é dado um nome em função do período do ano em que se encontra. Por exemplo, nesse momento nós estamos no mês de março de 2024, acontece o período do Ramadão. Há nomes próprios para todos aqueles que se converterem ao Islão. Mas nós estamos a falar vamos falar propriamente do cristianismo, o que é que as escrituras nos trazem relativamente aos nomes que nós chamamos e dizemos o nome espiritual de um crente. E nós podemos olhar para isso de forma clara, que há crentes, pessoas que se dizem ser cristãs e que estão na igreja há muitos anos e muito tempo, mas por conta de não saberem essa verdade, não sabem o seu nome espiritual. Pastor, como assim? Sim, a Bíblia nos traz essa realidade, e Deus, sendo o Alfa e o Ômega, sempre que chama os seus servos, os seus filhos para o rebanho, tem tratado também do nome, um novo nascimento e um novo nome. Para começarmos e
nessa nota introdutória, nós olhamos para o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, versículo de número 27. Muito rapidamente nós podemos ler no 27, diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Mas no seu capítulo número 2, e no versículo número 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, o homem do versículo 27 do capítulo número 1, Deus criou. E no versículo de número 7 do capítulo número 2, Deus formou. É para entendermos aqui a revelação que Deus nos traz. Na criação, o homem é pré-existente, o homem existe numa outra dimensão. Na formação, Deus formou o homem com o pó da terra, que usou uma matéria, vamos assim dizer, ou consideramos uma matéria-prima, para formar o homem com uma matéria física, e pegou no homem criado, colocou dentro da matéria física, para assim tornar-se numa alma vivente. Vou repetir: Deus pegou no homem criado, colocou no homem formado, e aí passou a ser uma alma vivente. Foi isso que aconteceu na criação, e é o processo que acontece em todos os tempos, para assim entendermos que Deus cria, os homens já existem em outra dimensão, e posteriormente vem a existência, tornando-se almas viventes. Há outro exemplo que nós podemos aqui também seguir e olhar para um dos principais servos de Deus. Falo propriamente do apóstolo Paulo, que é bem conhecido. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja naquela época, a igreja primitiva, e, portanto, atormentou a igreja durante muito tempo, que depois converteu-se ao manter o encontro. Jesus apareceu-lhe a caminho de Damasco para uma missão, no dia em que ele preparava-se para uma outra missão de perseguir a igreja de Cristo. E aí aconteceu o processo do apóstolo Paulo converter-se ao cristianismo segundo a orientação de Cristo Jesus. Se olharmos para o livro de Gálatas, no livro de Gálatas, Gálatas 1, no seu versículo de número 15, apóstolo Paulo faz referência de algo muito importante. Ele faz-nos entender que realmente Deus o alcança nesta perspectiva da nossa existência anterior. Vimos que no versículo 15 do livro de Gálatas 1 diz: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Apóstolo Paulo faz essa referência de que há uma separação anterior à vinda de um ser, um homem na terra. Mas aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: o inimigo sendo astuto, tenta atrapalhar sempre a obra de Deus. Luta para atrapalhar a obra do Altíssimo. Quando o apóstolo Paulo foi concebido, não é? Deus aprova que desde o ventre da mãe foi separado pela graça do Altíssimo. Mas quando o apóstolo Paulo nasce, ele nasce com outro nome, um nome conhecido, Saul.
O apóstolo Paulo tinha o nome de Saul. Mas quando teve o encontro com Cristo, o nome de Saul muda para Paulo. E é aí onde começa o cumprimento da missão do apóstolo Paulo. Aquilo que Deus já havia preconizado anteriormente, desde o ventre de sua mãe. Então, olhamos para essa realidade que é certo de que todos aqueles escolhidos e nascidos do Espírito têm um nome espiritual. Tendo esse nome espiritual, prevalece até que haja o novo nascimento em Cristo Jesus e assim fazer-se o uso deste nome que tem a sua importância na vida do servo, na vida do crente e também no mundo espiritual. Como assim, pastor? Nós sabemos que Isaías profetizou bastante sobre a vinda de Cristo e falou muito de Jesus, que Jesus seria Emanuel. E no livro de Mateus, antes do nascimento de Cristo, o anjo que aparece a Maria no dia da Anunciação fez referência à figura de Cristo, dizendo que nasceria o menino Jesus, viria o Salvador, mas que tinham de lhe dar o nome de quê? De Jesus. A anunciação do anjo, não é? Muito antes de Jesus, não é, ter vindo, foi esse acontecimento extraordinário, de forma sobrenatural foi anunciado o nascimento de Jesus. Portanto, para que termos atenção a esse aspecto, mais uma vez aqui o nome a ser deixado bem presente e bem patente, e para todos nós que dizemos ser cristãos, devemos ter atenção nesse aspecto. Acontece que na nossa trajetória como cristãos, devemos olhar para a nossa vida tendo o suporte e o apoio das Escrituras. Há muitos servos de Deus por aí que têm os seus nomes, os nomes que os seus pais deram, que a dada altura nós às vezes nos questionamos, olhamos para a pessoa, até se calhar tenha servido a Deus, mas e também ter passado neste mundo, terminando o seu ministério e nunca ter conhecido o seu nome espiritual. É possível que isso tenha acontecido. Nasceu, cresceu, trabalhou na obra, morreu e não conheceu o seu nome espiritual. Por conta de quê? Por não ter andado profundamente, não ter buscado em Deus e se calhar não ter prestado atenção nos pormenores que nós posteriormente vamos aqui aprofundar mais. Há um exemplo concreto na Bíblia do livro de Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abraão. Deus fala com Abraão no livro de Gênesis 12, chamando-o para sair da sua parentela, não é? E ir para a terra que Deus havia de mostrar, que é a terra de Canaã. Aí Deus chama Abraão, chama o servo Abraão, no sentido de sair da terra dos seus pais. É sabido que Abraão é um servo que tem a história bem registrada na Bíblia, pai de multidões, que durante muito tempo viveu com os seus pais. O pai de Abraão, que era um idólatra, não é? Terão. E Deus escolhe Abraão, acredito por ter olhado para o seu coração, olhado para a sua intenção, e essa interpretação que nós fizemos de que
tenha buscado ou ter a intenção de conhecer um Deus supremo, maior do que aquele que o seu pai apregoava, aquele que o seu pai buscava e nele acreditava. Então Abraão no seu coração se calhar tenha pensado, não, há um poder, há um Deus altíssimo, mais do que eu aprendi ou tenho visto aqui na minha cultura e tradição. E Deus fala para Abraão que tem de sair para a sua terra e ir à terra prometida, que é Canaã. E nós vimos, portanto, Abraão sai da sua parentela, Deus chama, dá a missão e mostra também a direção. E olhando para isso, voltando para aquilo que é o nome, no capítulo de número 17 de Gênesis, aí aonde Deus mais uma vez aparece a Abraão e Deus apresenta-se, que diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. Deus faz uma promessa a Abraão e no versículo 5 Deus fala para Abraão, diz o seguinte: não mais serás chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Deus promete isso a Abraão, diz a ele claramente, mudando o seu nome. O nome que representa a nossa identidade e que também está ligada ao nosso chamado, à nossa missão. Repito, o nosso nome está ligado à nossa identidade, o nosso chamado e a missão para a qual fomos chamados. E Abraão foi posto por pai de nações, pai de multidões, porque andou na presença de Deus, obedecendo, cumprindo a missão que Deus havia lhe dado. E se cumpriu nos dias subsequentes e ainda mais. Jesus também continua nos surpreendendo, não é? Se nós olharmos para o livro de Gênesis, a outra revelação que Jesus nos traz no Novo Testamento, no livro de Mateus 16, aonde Jesus vai para a Cesareia de Filipe e ele com os seus discípulos troca uma palavra questionando-os, né? Que chegou naquela região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo que o que é que dizem os homens ser o filho do homem. Trocou uma conversa com eles, todos responderam, uns diziam que era João, outros diziam que era o Batista, e outros diziam que era o Elias, e outros Jeremias, e os outros diziam que ele era um dos profetas. Mas ele perguntou, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão, não é? Que era o Simão Barjonas. Respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou o inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus aqui recebe algo que só Jesus e o seu Pai sabiam, mas ninguém naquela altura sabia, porque a aparição de Jesus, e Jesus, pelo que Jesus já havia feito naquela região, e por ter passado naquele dia em Cesareia de Filipe, procurou saber da parte dos discípulos o que é que os homens diziam de quem era o filho do homem. E pelo que uns diziam que era o João Batista, que era o João Batista, Elias, outros diziam que era Jeremias. Mas o seu discípulo, Simão Barjonas, fez referência de que ele era Cristo. E por ele ter feito essa revelação, Jesus muda o nome de Pedro. Atenção que aqui o nome dele era Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Bar significa filho em hebraico. Muda o nome, Jesus muda o nome de
de Simão Barjonas para Pedro. E Deus eleva aqui a categoria de Pedro para alguém dentro da igreja como uma pedra, digamos assim, uma pedra com um papel fundamental, não é? Tu és Pedro, não, bem dizendo, Pedro, Pedro, diz tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, nesse caso, Cristo, que é a pedra, edificarei a minha igreja, que é a revelação que Pedro trouxe. Qual revelação, pastor? Era suposto nós sabermos o nome de Jesus, mas antes da cruz. A palavra Cristo só nos seria revelado depois da crucificação e ressurreição. Amém? E nós somos produto da ressurreição. Isso pós-cruz. Jesus antes da cruz, Cristo período pós-cruz. E Pedro faz essa revelação tremenda. Então Jesus muda o nome de Simão Barjonas para Pedro. Por isso que Jesus diz sobre essa pedra, a pedra Cristo, a pedra Jesus Cristo, para a edificação da igreja. Igreja, nós somos produto de Cristo, período pós-cruz. E no versículo 20, Jesus, é que a igreja, irmãos, prestem muito bem atenção nesse aspecto em que Jesus fala aos discípulos. Jesus diz a eles, dá uma ordem dizendo, porque ainda antecedia o período da morte e ressurreição. Então ordenou os discípulos, no versículo 20, então ordenou os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Jesus faz essa afirmação, dá uma ordem expressa para que não fizessem essa revelação. Porque ainda não era chegada a hora da revelação, mas a revelação foi dada justamente naquela hora. Jesus fez referência de que não era carne nem sangue, mas sim o meu Pai que está aí nos céus. É que eu revelou. Jesus mostra aqui mais uma vez, e aí Pedro lhe é mudado o nome. Então os nossos nomes espirituais, sendo que somos já servos que viemos de outra dimensão, tornando-nos almas viventes, nós temos nomes espirituais. Há que termos atenção disto bem presente. Como já fizemos as outras religiões, sempre que vai alguém para entrar e começar a adotar a doutrina, seguir a doutrina, também mudam de nome. Então, para o cristianismo não é diferente. Ah, mas pastor, eu já estou há muito tempo na minha igreja, o meu nome continua a ser o mesmo. Nunca ouvi do meu pastor, nunca ouvi dos servos e servas da igreja de que Deus muda o nome dos seus servos. E às vezes nós nos questionamos. Ah, mas o meu nome, inclusive, é o nome do meu avô, é o nome do meu pai, é o nome na minha descendência, na minha genealogia, nós temos os nossos nomes e não podemos perder o nome da nossa geração, para que a nossa geração continue. Sim, há aqueles nomes que os pais dão aos seus filhos e Deus aprova. Amém? Deus aprova este nome, porque muitos dos nomes são, digamos, revelados por Deus assim que o filho ainda está no ventre. Deus revela por via de sonhos, visões, revelações, ou mesmo por mensageiros, profetas ou anjos. Algumas pessoas até com uma voz audível recebem pela voz do próprio Deus. Deus chama a pessoa por esse nome, ou nome espiritual, o nome conhecido na dimensão espiritual.
há que termos atenção nesse aspecto. Há muitos servos por aí, como já fiz referência, servindo, mas que até agora não têm a revelação dos seus nomes espirituais. É um tema para o tempo em que nós vivemos. Na igreja primitiva aconteceu. Nós que somos a igreja do fim, a igreja definitiva, há toda uma necessidade de nós sabermos também os nossos nomes espirituais para os tempos em que nós vivemos, para atingirmos a dimensão que se pretende. Só para fazer referência, Abraão, Deus quando lhe tirou da terra dos seus pais, isso no livro de Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. Quando Deus mandou Abraão sair, no capítulo número 16, versículo 16, tinha 86 anos quando teve o filho Ismael, filho da escrava no caso. Mas Deus só muda o nome de Abraão no capítulo número 17. E só depois de Deus ter mudado o nome de Abraão, o filho da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. Então é importante que o nosso nome espiritual busquemos em Deus, busquemos para que Deus nos revele o nome espiritual reservado para que cumpramos a sua missão, para que cumpramos a nossa missão, o nosso chamado com a unção de vida nos níveis que Deus pretende nos elevar. Amém? Há essa necessidade de sabermos que é importante e fundamental como servos termos os nossos nomes espirituais, sem a qual não conseguiremos cumprir a missão cabal ou a unção, a graça precisa. Abraão, muito antes de ter recebido a revelação do seu nome, e a Sara, não é? A Sarai, antes era Sarai, depois Sara, não cumpriram muitas outras tarefas, não é? Da parte de Deus, mas não estavam alinhados ainda para aquilo que Deus havia reservado, no sentido de cumprirem na íntegra, nos níveis em que Deus queria os elevar. Só para termos mais um exemplo concreto que os nomes espirituais fazem toda a diferença, e é um capítulo muito bem conhecido e sabido de todos os muitos servos. Falo-vos do livro de Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 19, vamos ver no seu versículo do número, podemos começar no 14. Portanto, os filhos de Seva, tinha 7 filhos, Seva, que era um sacerdote na altura. Esses filhos sabiam que o pai era um sacerdote, e eu tenho dito, eles se calhar tenham ouvido muitas das vezes, tenham escutado, visto o pai a trabalhar e a expulsar demônios, em nome de Jesus, e num belo dia viram também alguns exorcistas judeus ambulantes, que eles eram, né, alguns exorcistas judeus, e tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, pronto, dizendo: eu conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles tentaram enfrentar esses mágicos, essas pessoas que tinham espíritos malignos ou buscavam outros deuses, pelo que houve de facto uma situação terrível na reação, digamos assim, destes endemoniados, onde no versículo 15 os demônios manifestaram-se terrivelmente contra os filhos de Seva. Esse espírito maligno, inclusive aqui a Bíblia faz questão de deixar bem claro, o espírito maligno disse: a Jesus conheço.
e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A Bíblia não faz muita referência aos nomes dos filhos desse sacerdote, Seva, mas aqui o espírito maligno nos dá a entender que os nomes no mundo espiritual fazem toda